De volta com o nosso programa, com o nosso Tudo Posso. Os acidentes domésticos são muito comuns. Mesmo com todo cuidado, podem surgir objetos, situações que representam risco e podem provocar acidentes, isso dentro de casa. Tanto para os adultos, em especial para as crianças. E olha, todas as divisões da nossa casa podem representar um enorme risco. Alguns exemplos: um tapete que não está devidamente assentado, uma gaveta da cômoda aberta, a porta de um armário ou até mesmo o fio do telefone que está solto. Tudo isso pode provocar acidentes, pode provocar quedas, traumatismos com consequências muito graves. E hoje nós estamos recebendo o coordenador de primeiros socorros da Cruz Vermelha de São Paulo, o Felipe Sampaio, que vai falar um pouco mais sobre essas situações de risco em casa e como prevenir determinados acidentes domésticos, principalmente envolvendo os nossos pequenos, as nossas crianças. Felipe, bom dia. Bom dia. Obrigado pela presença, seja bem-vindo. A Lara também está com a gente aqui. Obrigado, Lara. Bom dia. Felipe, quando a gente fala em Cruz Vermelha, parece que é algo que não existe no Brasil, que é coisa de filme, que é só da Europa, mas muito pelo contrário, né? Vocês estão muito atuantes aqui. A Cruz Vermelha hoje é a maior instituição humanitária do mundo de trabalho voluntário. Estamos presentes em mais de 180 países e aqui no Brasil em 23 estados da federação. Ano passado, em São Paulo, a gente beneficiou mais de 60 mil pessoas. 60 mil pessoas só no estado de São Paulo? Só no estado de São Paulo. Mas vítimas de que situações? Situações de desastres naturais, até de vulnerabilidade social. Pessoal do Campanha do Agasalho, Campanha de Páscoa, crianças e programas de, como a gente faz, de trabalho de saúde e primeiros socorros. Nessas situações de enchente, né, que quase que não acontece nessa capital, vocês estão juntos lá também? A gente faz apoio de pronta resposta junto com a Defesa Civil e o Poder Público. Vocês são funcionários ou voluntários da Cruz Vermelha? Sou funcionário da Cruz Vermelha e a Lara é voluntária. A Lara é voluntária. E por que ser voluntária da Cruz Vermelha, Lara? Então, eu sou profissional da área da saúde, né? Sou biomédica de formação. E eu sempre gostei muito de trabalhar com gente, né? E já na faculdade eu me interessei pela temática de ajuda humanitária, de saúde coletiva. E a Cruz Vermelha, com todo o nome da instituição, me chamou a atenção e eu busquei trabalhar lá. O voluntário é super bem tratado, super gratificante. Estar na Cruz Vermelha é ter também um espírito missionário? No sentido assim, de repente está precisando de ajuda lá na África do Sul, outro país na Europa, ou mesmo na América, e de repente eles ligam para você e falam: vem, vocês têm que ir. A gente trabalha no estado de São Paulo. Tem um risco, sim. Teve um problema uns 3 anos atrás em São Luís do Paraitinga, que o pessoal ficou 10 dias, 20 dias lá. No tornado de Itaoca, em 2013, também o pessoal ficou 10, 15 dias lá. E os voluntários vão com o pessoal da Cruz Vermelha. Vocês vão para lá então, sem problema nenhum. Aonde a gente for, a gente puder atuar. E como que a Cruz Vermelha sobrevive? A Cruz Vermelha sobrevive de doação e aqui em São Paulo através do hospital e do centro formador, da Escola Técnica da Cruz Vermelha. Bom, nós vamos falar sobre essa Escola Técnica daqui a pouquinho, né? Porque eu sei que vocês dão curso também, vocês vão explicar pra gente isso, como funciona. Mas hoje eu os convidei para virem pra cá, para conversar com a gente, para falar justamente sobre acidentes domésticos, principalmente envolvendo crianças. Mas é claro que algumas situações, para os adultos também é importante, alguns sustos que a gente acaba levando, né? O primeiro que eu gostaria de falar aqui, e que os pais acabam não sabendo o que fazer, ficam nervosos demais, muitas vezes provocam até situações constrangedoras, errôneas ali para os filhos, é o engasgo. Criança engasga com facilidade, não engasga? Criança engasga e adulto engasga também. Eu sei disso. Então já você vai engasgar aqui pra gente Eu vou engasgar? Você vai ser a nossa vítima. Não, começa com a criança primeiro, deixa eu ver isso. Tá, a Lara vai demonstrar com a nossa criança. A Lara vai demonstrar pra gente então, gente, o que fazer quando a criança engasgar. Engasgo vale com o quê? Com alimento, é isso? Com alimento, com moeda, com qualquer coisa. Até a criança quando perde o choro, é a mesma atitude que a gente faz. Então vamos lá. De olho na Lara, então, com a bonequinha que ela tá com a gente. Aliás, um bonecão, né, Lara? É, um bonecão. Vai explicando. É que assim, na verdade, a criança evolui muito rápido o quadro de engasgamento, né? Então você percebe que a criança perde o choro, ela não consegue mais tossir e ela começa a obter uma coloração azulada nos lábios, na face, né? E aí os pais entram em desespero, ou a pessoa que está cuidando. Então a primeira recomendação sempre é manter a calma e procurar o serviço de emergência, né? Chamar o socorro especializado por telefone, é a primeira coisa. Primeira coisa é ligar para emergência. Sempre a primeira coisa. Liga para quem? Corpo de Bombeiros? Ou o serviço médico, né, de urgência, SAMU, né? Muitos municípios têm. 192, ou o resgate dos bombeiros, né? 193. Tá? Aí, feito isso, a gente começa o procedimento de desengasgamento. Então, uma criança mais ou menos, não tem muita idade, vai mais pelo tamanho, né? Uma criança que caiba no seu braço,
você acondiciona a criança deitada dessa maneira. Pode ser feita a manobra em pé ou sentada. Tá. Sentada é melhor, porque você tem um apoio, né? E aí você segura a criança dessa maneira, de modo a apoiar a cervical, para que não tenha lesão no pescoço, né? Eu tô vendo aí que você passou a mão por baixo eu passei dessa e maneira. pelo meio das pernas da criança, é isso? Porque essa perna tem que ficar presa aqui embaixo do meu braço. Tá, para a criança não virar, é isso? Isso, para eu ter mais firmeza, né? Porque a criança pesa com certeza mais do que essa boneca. Então a gente tem esse cuidado. E a cabeça da criança pesa mais no corpo, né, em relação ao corpo. Então eu tenho o cuidado de segurar aqui para não piorar a situação. É importante inclinar a criança um pouco para baixo, para que a gravidade auxilie, né, ao objeto estranho a descer. Seja uma moeda, um alimento. Uma moeda, alimento, né? A criança tem a fase que elas colocam tudo na boca. Brinquedo, cuidado com as pecinhas aí. Exato. E aí eu vou pegar delicadamente o queixo da criança e vou observar se eu consigo visualizar o objeto na garganta, né? Se eu tiver total visualização do objeto e com um movimento só do dedo eu conseguir retirar, ótimo. Se não, a gente recomenda que não fique tentando pescar o objeto, porque você pode piorar o quadro, você pode empurrar mais ainda. Colocar uma colher, alguma coisa, o cabo da colher, para tentar puxar o... Não, nunca. Não faz isso. Se perder muito tempo pescando ali, a gente pode não conseguir. E aí é um quadro que a gente tem que ter uma atenção Pode se agravar rápida. mais. Isso. Com certeza. E aí, bom, visualizei, não consegui enxergar o objeto, né? E aí você vai perceber que a criança ela não vai estar paradinha assim de início, ela vai se debater, depois ela pode até começar a perder os sentidos aos poucos, então a manobra da criança tem que ser mais rápida, né? Aí eu observei, não consegui visualizar, eu vou virar essa criança de barriga para baixo no meu braço. Então eu vou pegar o rostinho dela dessa maneira, em forma de C, tomando cuidado para que eu não tape, né, nem o nariz, nem a boquinha da criança. E vou virar ela pro outro braço, mantendo a perna dela abaixo do meu braço. Ok, agora virou e prendeu a outra perna Da com o mesma outro maneira, braço. isso, Tá, no braço. perfeito ali. Aí eu mantenho ela inclinada, né? Só que dessa vez com a barriga apoiada na minha perna. Por quê? Porque agora eu vou fazer um movimento que a gente chama de percussão, né? Eu vou fazer 5 vezes, né? Que é aquela batidinha nas costas, a gente chama de percussão, né? Não de maneira muito forte para não machucar, mas também tem que ter um certo vigor para funcionar, né? Então eu vou bater 1, 2, 3, 4, 5. A minha mão desliza, né? Eu não bato e tiro, minha mão entra deslizando. Tá. É esse movimento aqui, é isso assim? 5 Fazer vezes, isso aqui? exatamente. Tá. Esse movimento vai fazer a vibração aqui no corpo da criança e vai ajudar o objeto a ser expulso pela frente, né? E a pressão da barriguinha dela aqui na minha perna e no meu braço também vai auxiliar aqui na expulsão do objeto que vai estar na garganta. Até que idade, até que tamanho da criança funciona essa técnica? Olha, hoje, né, a idade é um pouco relativa, porque as crianças estão grandes, né? Então, uma criança, um bebê que eu consiga carregar no colo, né, essa manobra... criança de colo. Isso, Tá. crianças de colo. A partir do momento que ela começa a andar, já vai desenvolvendo, vai crescendo, já não funciona mais então, é isso? Isso, é mais difícil, porque eu não consigo acondicioná-la assim, não é nem tanto pela criança, mas pelo peso e pelo tamanho. Eu não consigo encaixá-la dessa maneira em mim. Assim. E aí, nesse caso, eu tenho que partir para a mesma técnica que é utilizada no adulto? Isso, mas aí você pode ajoelhar-se, né, atrás da criança ou colocá-la sentada e ficar no mesmo nível, né? Você vai ver que quando você fizer a manobra em pé, ela fica no mesmo nível. Você tem que ficar no mesmo nível da vítima, né? Tá. Bom, mas aí feito o movimento de percussão, a criança não... Vamos verificar se desengasgou, né? Então eu vou retorná-la e vou observar novamente. Ok. Não saiu o objeto ainda? Volta a fazer a manobra. Volta de novo. Por isso é importante chamar o serviço médico antes, porque Que caso não resolva, eles já estão vindo. É o tempo deles chegarem, né? Exatamente. E geralmente o SAMU, né, os municípios que têm, são muito ágeis, muito rápidos nisso. Existem cidades, localidades aí que trabalham até com esse serviço de urgência com moto, que facilita muito, né, o percurso aí pelas ruas da cidade até chegar o atendimento, o socorro a essas crianças. E quando é com adulto? Então, quando é com adulto é um pouco mais complicado. Você pode levantar? Ai, lá vem. Rafael engasgou. Rafael O que engasgou. acontece? Então, entendemos que esse sinal aqui é um sinal universal de engasgo. Tá. E Tá. Eu engasguei e já coloquei a mão aqui. se a gente pedir pra você assim, engasga aí, a primeira coisa que você vai fazer É isso? Exatamente. Tá, fica em pé então? Fica em pé. Então, bora. Então eu tô ali numa confraternização, num qualquer outro evento, eu percebo que você se engasgou. Um pedaço de carne